Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castan e hoje nós vamos falar de sequenciamento de nova geração. Sequenciamento de nova geração. Para você que está chegando agora, chegou aqui e não veio por causa da Semana do Comece por Aqui, saiba que esse vídeo, essa aula é parte de um conjunto de aulas ou de uma aula mais completa, que é uma aula básica, com conteúdo básico, dedicada às pessoas que estão começando a fazer biologia molecular agora ou querem aprender, organizar o raciocínio, aprender desde o zero. Então olha só, essa aqui é a quinta aula. Teve outras várias aulas ao longo da semana. Procura, vou deixar aqui a playlist, o link da playlist, se você quiser assistir as aulas lá do comecinho, lá da parte mais básica, ou a aula completona, vai estar tudo lá a partir do dia 26 de janeiro de 2020. E se você quiser saber tudo, busca lá então, tá bom? Mas saiba que NGS é a quinta aula desse conjunto de aulas que eu estou dando. Eu estou falando isso por quê? Porque talvez tenha alguns conceitos aqui que você não saiba. E é por isso que eu te recomendo que para você assistir essa aula, entender tudo que eu vou falar aqui, você precisa entender a estrutura do DNA, você precisa entender PCR e talvez ali um pouquinho de Sanger, do sequenciamento Sanger, tá? Então, além do link da playlist da Semana Comece por Aqui, eu estou colocando aí também o link da aula de PCR, que ali eu falo da estrutura de DNA e explico exatamente como funciona a PCR. Então assiste essas outras aulas antes se você precisar desses conceitos iniciais, tá bom? Antes de começar, se inscreve aí no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é importante demais para que o algoritmo do YouTube entenda que pessoas com o seu perfil gostam desse conteúdo e assim a gente vai alcançar mais pessoas, vai fazer esse canal crescer e desmistificar toda essa complexidade que não existe em relação às técnicas de biologia molecular. Também me siga lá no Instagram, @universo da Biomal. Vamos pra aula! Começando então a parte de sequenciamento de nova geração. Agora a gente começou a conversar, que aí as técnicas estão começando a ficar mais complexas um pouco. É complexa, mas não é muito não. Tá? Ela tem bastante passinho, mas não é um negócio difícil de entender. Vocês vão entender tudo que vocês precisam entender hoje para começar a parte de NGS, sequenciamento de nova geração. Então vamos lá. Então, sequenciamento de nova geração também é sequenciamento, como o tema que a gente falou ontem, que foi o sequenciamento Sanger. Também é sequenciamento, o objetivo é descobrir a sequência de nucleotídeos na ordem correta de uma molécula de DNA-alvo. Esse é o objetivo, sequenciar nucleotídeos de uma molécula de DNA-alvo. A diferença do sequenciamento, ou as diferenças do sequenciamento de nova geração em relação ao sequenciamento Sanger, na verdade são muitas. Mas existem duas que a gente pode destacar. A primeira é a quantidade de dados que é gerado por sequenciamento de nova geração. A quantidade de dados que é gerado por sequenciamento de nova geração é infinitamente maior quando a gente compara com sequenciamento Sanger em um mesmo período de tempo. Por exemplo, sequenciamento Sanger, um equipamento de alto throughput, ou seja, de alta demanda, que consegue gerar bastante dado, sequenciamento Sanger, 96 amostras por corrida. Vamos falar que consegue fazer um sequenciamento bem feito aí, 1000 pares de base sequenciados, então 96 mil pares de base sequenciados em uma corrida. O sequenciamento de nova geração vai variar de equipamento para equipamento, de química para química, mas é possível sequenciar 20 vezes um genoma humano, ou seja, 60 bilhões de bases sequenciadas em uma única corrida. É possível fazer isso, depende da máquina, não é toda máquina que faz isso, não é toda química que faz isso, mas é possível fazer com sequenciamento de nova geração. Então a primeira coisa é essa, a quantidade de dados gerados é muito maior em NGS em relação a Sanger. Outra coisa é a metodologia, que não tem nada a ver na verdade. São técnicas completamente diferentes. Até dentro das técnicas disponíveis aí dentro de NGS tem variação e eu vou explicar para vocês sobre isso. Então, o nosso objetivo é sequenciar dados, muitos nucleotídeos, todos ao mesmo tempo. Uma observação aqui, né? Quando a gente fala de NGS, como eu disse para vocês, a gente sempre associa
NGS com geração de muito dado, e era isso mesmo, no começo era isso o grande diferencial, mas hoje, com a evolução das tecnologias, dos equipamentos que a gente tem hoje no mercado, dá para fazer os dois. Você consegue gerar muitos dados, o que vai diminuir bastante o seu custo por base sequenciada, mas você pode gerar poucos dados também, dependendo do equipamento que você tem. E isso pode ser interessante, porque quando sequencia pouca coisa e muita coisa, você aumenta muito as possibilidades ou as aplicações que a gente pode fazer com o NGS. Então vocês vão entender um pouco sobre isso lá no final da aula, na hora que eu falar de aplicações. Então o objetivo é sequenciar esse monte de coisa aqui. O que nós vamos fazer é pegar o nosso alvo, aqui eu estou mostrando uma molécula, que é o nosso alvo em azul, a gente vai modificar as extremidades dessa molécula, fazer várias cópias dela e depois fazer o processo de sequenciamento. Nós vamos falar aqui de duas tecnologias, de duas empresas, que são as duas empresas que dominam esse mercado de longe. Então, assim, tem outras máquinas que fazem isso? Tem, mas é tão pequeno, principalmente aqui no Brasil, na América Latina, a presença desses outros equipamentos é tão pequena que não vale a pena mencionar hoje, a não ser que vocês queiram muito ou que essas outras tecnologias venham a ganhar mercado aqui no Brasil. Mas a gente está falando principalmente de Thermo Fisher com a tecnologia Ion Torrent e Illumina. Independente de qual das empresas, qual máquina, não importa com o que você esteja trabalhando ou o que você esteja estudando sobre NGS, necessariamente você vai cair nesses 4 passos aqui do fluxo de trabalho. O primeiro passo é a geração de uma biblioteca, a construção de uma biblioteca de fragmentos, são os fragmentos que nós vamos sequenciar lá na frente, e isso é necessário. Eu vou falar porque é necessário, com calma ali na frente, mas é principalmente por conta do tamanho do fragmento que a gente consegue sequenciar e para fazer a modificação nas extremidades desses fragmentos, que é fundamental ao longo de todo o processo. Principalmente esses dois motivos, então. Depois a gente vai ter que fazer uma amplificação, que nada mais é que uma PCR modificada. A gente vai fazer uma amplificação para que as máquinas, os equipamentos de NGS consigam detectar um sinal. E o sinal varia de máquina para máquina, de equipamento para equipamento. Depois a gente vai para a técnica de sequenciamento em si, quando a molécula está sendo sequenciada. E por último a gente vai para a análise dos dados, que é um outro universo e obviamente não dá para falar aqui hoje. Só de análise de dados a gente poderia ficar uma semana conversando. É bastante coisa mesmo e é um tema bastante complexo. Vamos lá então, dentro desses 4 passos aí, por que a gente precisa fazer esses 4 passos? Né? Eu comecei ali falando um pouco sobre a biblioteca, mas por que a gente precisa fazer uma biblioteca, depois fazer uma amplificação para aí sim sequenciar? Por que a gente não sequencia direto? Mais ou menos como a gente faz com sangue. O sangue também não é exatamente direto, mas é um processo bem mais rápido, bem mais simples. Por que a gente precisa criar uma biblioteca e depois amplificar essa biblioteca? São características da metodologia de sequenciamento, aqui da técnica de sequenciamento em si, que a gente poderia dizer até que são limitações dessas técnicas. E aí vocês vão entender o que eu estou falando, mas de todo modo, uma das limitações é o tamanho do fragmento que a gente consegue sequenciar, independente do equipamento que você utilize, a tecnologia que você utilize, dentro dessas duas, tá? Illumina e Thermo Fisher, você não consegue sequenciar fragmentos muito grandes. O maior que dá para sequenciar aí, chorando, é 600 pares de base, mas são aplicações muito específicas. No geral, vai sequenciar fragmentos de 200 pares de base, mais ou menos, 150, 200, até 300, mas no geral fica entre 250 aí mais ou menos, o que é um fragmento muito pequenininho, né, quando a gente compara com o genoma inteiro. Mas a gente consegue resolver esse problema lá na frente, eu vou mostrar. E a sensibilidade de detecção também, porque de alguma maneira a gente vai gerar um sinal no processo, ao longo do processo de sequenciamento, e esse sinal ele precisa ser detectado. Quando a gente tem um sinal muito fraco, talvez o equipamento não consiga detectar ou a detecção não seja suficiente, então a gente precisa fazer cópias do nosso alvo, várias cópias do nosso alvo, para que a gente gere um sinal forte o suficiente para que o equipamento consiga detectar esse sinal ao longo do processo de sequenciamento. Vamos entender então aqui sobre a construção de biblioteca. Na construção de biblioteca eu não vou separar entre Illumina e Thermo Fisher, porque a ideia é muito parecida. Independente da que máquina você está utilizando, o conceito geral é o mesmo, então não precisa, a gente não tem por que separar entre Thermo Fisher e Illumina aqui. E olha só, a gente pode separar a construção de biblioteca em 3 objetivos principais.
Então, notem que a gente vai fazer uma cascata agora, uma hierarquia de informação. Nós temos os 4 passos do fluxo de trabalho, um deles é a construção de biblioteca. A construção de biblioteca tem 3 objetivos principais, então os 4 passos, os 3 objetivos principais, e um dos objetivos dele é gerar fragmento do tamanho adequado. Gerar fragmento de tamanho adequado. E a gente pode gerar fragmento do tamanho adequado de 3 maneiras diferentes, que é o que eu vou mostrar aqui. Então, de novo, os 4 passos do fluxo de trabalho, um deles é a construção de biblioteca. A construção de biblioteca ela tem 3 objetivos. Um dos objetivos é gerar fragmentos de tamanho adequado. Para se fazer isso, a gente tem aqui basicamente 3 opções. Tem outras opções também, mas essas aqui são as principais. Olha só, primeira coisa de tudo, por que a gente tem que gerar fragmentos de tamanho adequado? Porque, isso, como eu disse para vocês, é uma limitação da tecnologia de sequenciamento de nova geração. Ainda não é possível, pelo menos dentro dessas 2 tecnologias que eu estou mostrando para vocês, não é possível sequenciar fragmentos muito longos. Fragmentos muito longos, eu estou dizendo 1000 pares de base, por exemplo, ou mais, ou acima de 600. Não é possível fazer sequenciamento desses fragmentos longos. Então a gente tem que gerar fragmentos menores, para aí sim caber dentro da tecnologia, ser compatível com a tecnologia e fazer o processo de sequenciamento. Então, para gerar esses fragmentos pequenininhos, de 200, 250, 150, 300 pares de base, a gente pode digerir o nosso alvo, que pode ser, por exemplo, um DNA genômico, que a gente extraiu de uma célula, de um tecido, a gente pode digerir esse DNA genômico com uma enzima ou um conjunto de enzimas, então fazer uma digestão enzimática. A gente pode fazer também uma quebra mecânica, que não é digestão, tá? Eu vou arrumar depois. É uma quebra mecânica desse fragmento. Então a gente vai fazer, pode ser, por exemplo, um processo de sonicação, que vai vibrar numa frequência lá muito rápida e a molécula de DNA ela vai fragmentar. E a gente consegue, ou pelo tempo que a gente deixa essas enzimas digerindo a molécula de DNA, ou pelo tempo e a frequência que a gente utiliza aqui no processo de sonicação, escolher o tamanho de fragmento que vai ser gerado. Então dá para escolher mais ou menos o tamanho de fragmento que você quer gerar. Então quanto mais tempo você deixa digerindo com enzima, por exemplo, você vai ter fragmentos menores. Essa é a regra, mais ou menos, tá? Mas dá para ajustar o tempo que você digere ou que você sonica a amostra, faz a sonicação da amostra, para selecionar fragmentos do tamanho que você quer. E a terceira opção é PCR, que eu vou explicar já para não ficar confuso. Vamos falar aqui primeiro de 2 sistemas, né? De fragmentação enzimática e fragmentação mecânica, não digestão mecânica, é fragmentação mecânica. Então imagine que você tem aqui o seu DNA-alvo, seja o que for, pode ser um gene, DNA genômico, não importa, agora não importa o que seja. Você vai fazer ou trabalhar com as enzimas ou fazer a sonicação por tempos determinados e o que você vai gerar é isso aqui, fragmento, pegar esse seu DNA e fragmentar ele inteirinho. No caso da PCR, que é a terceira opção, a gente vai fazer PCR. Você não faz PCR para amplificar um fragmento de sequência específica? Então aqui a gente também consegue selecionar um fragmento específico. Aqui a amplificação em si ela não é tão importante, mas o mais importante é selecionar um fragmento específico e de tamanho específico. Então, a PCR, utilizar PCR para gerar fragmentos adequados para o seu sequenciamento é uma estratégia excelente. Excelente para várias aplicações. Muito mais simples e muito mais versátil do que as digestões que eu mostrei para vocês, a fragmentação por enzima ou mecânica. Então, o que a gente vai fazer aqui é PCR. Só que em vez de fazer a PCR de um fragmento, você não vai fazer a PCR de um fragmento como a gente faz quando vai fazer uma PCR. Aqui a gente vai fazer uma PCR multiplex, ou seja, fazer mais de uma PCR em uma mesma reação. Isso é uma reação de PCR multiplex. Só que eu não estou falando de qualquer multiplex, não. Eu estou falando de um ultra high multiplex. Você vai fazer centenas, pode ser dezenas, centenas ou até milhares de reações de PCR em um único tubo. Existem tecnologias que fazem isso. A mais utilizada é a AmpliSeq da Thermo Fisher, que a Illumina comercializa também. Então o que você vai fazer aqui é pegar seu alvo e fazer PCR de vários fragmentos dentro desse seu alvo e aí você, no fim das contas, vai ter os fragmentos que você quer. Do tamanho que você quer e as regiões que você quer.
Então, dessa maneira, a gente fez aí o primeiro objetivo, que era gerar fragmentos de tamanho adequado. Segundo objetivo, adicionar adaptadores às extremidades de cada um desses fragmentos. Isso aqui é fundamental, porque como todo o fluxo de trabalho do NGS, do sequenciamento de nova geração, ele é complexo, ele é demorado, e demanda muita manipulação desses fragmentos, dessa biblioteca que a gente está construindo, é fundamental que a gente conheça as extremidades desse fragmento. Mas como a gente vai conhecer a extremidade desses fragmentos se a gente digeriu com uma enzima, ou sonicou, fez uma sonicação, ou aí no caso da PCR a gente conseguiria, mas cada fragmento teria uma sequência diferente. Então, para solucionar esse problema, o que a gente faz? Adiciona, liga fragmentos dupla fita, fragmentos de DNA dupla fita de sequência conhecida nas extremidades de cada um dos fragmentos que a gente gerou no passo anterior, que é o que eu estou mostrando aqui. Então vamos só fazer organizar o raciocínio, porque todas as vezes, na maioria das vezes eu mostrei a molécula de DNA como molécula de DNA, A com T, C com G, né? Aqui eu estou mostrando a molécula de DNA com essa fita azul. Então imaginem que isso aqui é uma molécula de DNA dupla fita que eu estou mostrando para vocês. Só que eu estou mostrando só uma fitinha azul aqui para ficar mais fácil, tá? E o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui em uma extremidade desse fragmento um DNA dupla fita também, só que de sequência conhecida, que é a sequência vermelha. Nessa outra extremidade, eu vou colocar uma sequência de DNA dupla fita também, de sequência conhecida, que é a sequência verde. Tá? As empresas, elas produzem isso. As empresas, elas comercializam. Geralmente, você compra isso junto com os kits de NGS, dependendo da aplicação que você vai fazer, já vem com tudo isso daí. Tá? E aí ficou a mão na roda. Você vai fazer uma ligação aqui, uma DNA ligase mesmo que vai fazer essa ligação. Não é nada muito complexo, é um pouco demorado, mas nada complexo. E dessa maneira a gente passa a conhecer as extremidades de todos os fragmentos, mesmo que a gente não saiba o que tem ali no meio, as extremidades a gente conhece agora. E isso vai ser uma mão na roda em vários pontos lá na frente. E aí por último a gente vai adicionar marcadores de amostra, que no caso da Illumina é chamado de index, no caso da Thermo Fisher é chamado de barcode. E isso também é muito interessante, porque você consegue fazer multiplex da sua reação, ou seja, você consegue sequenciar várias amostras ao mesmo tempo, tudo misturado. O que você vai fazer é construir a biblioteca de cada uma das suas amostras separadamente, depois pegar todos esses fragmentos de todas as bibliotecas que você construiu, ou seja, de todas as amostras, juntar tudo num único tubo e seguir com um protocolo tudo ali misturado. E dá para fazer isso por quê? Porque quando a gente adiciona os adaptadores lá nas extremidades do fragmento, você tem diferentes versões dos adaptadores. Existe uma parte dele aqui que é igual para todo mundo, que é a parte vermelha. Existe uma parte aqui na outra extremidade que é igual para todo mundo, que é a parte verde, mas os adaptadores, eles podem vir também com um outro fragmentinho ali no meio, um pedacinho pequenininho, e que no caso é um fragmentinho preto. E aí o que eu faço? Eu construo a minha biblioteca da amostra A utilizando esse adaptador que tem esse fragmentinho extra aqui preto. E só as bibliotecas de DNA da minha amostra A vão ter esse fragmentinho preto. Eu faço a mesma coisa aqui para a amostra B, só que eu utilizo um fragmentinho roxo, e para a amostra C eu utilizo um fragmentinho laranja ou amarelo. Dessa maneira, quando eu sequenciar cada um desses fragmentos, e eles vão estar todos misturados lá na minha reação, uma das primeiras coisas que é sequenciada, uma das primeiras partes que é sequenciada no fragmento é isso daqui, que é justamente o meu marcador de amostra. Então, quando o sequenciamento começa, o equipamento detecta a presença desse preto aqui, eu sei que ele é da amostra A. Quando o sequenciamento começa, lá tudo misturado, e o equipamento detecta esse fragmentinho roxo, eu sei que é da amostra B e assim por diante. Então, esses fragmentos, eles são uma mão na roda para a gente poder misturar amostras e sequenciar várias amostras ao mesmo tempo. Tá? Dá para fazer de 2 amostras até 384. E aí a gente vai para amplificação. Então a biblioteca foi isso daí, esses 3 objetivos que eu falei para vocês, que é gerar fragmentos de tamanho adequado, adicionar os adaptadores nas extremidades de todos os fragmentos e adicionar marcador de amostra se a gente quiser trabalhar com mais de uma amostra. Quando a gente entra em amplificação, nós vamos ter que separar agora entre Illumina e Thermo Fisher, porque a tecnologia muda, o processo muda de um para o outro. Vamos ver primeiro a Illumina, como é que funciona? Olha só,
Eu tenho aqui um fragmento da minha biblioteca. E eu vou repetir isso que eu vou falar para vocês agora várias vezes, porque isso tem que ficar muito claro. Eu não vou trabalhar com um fragmento, isso é óbvio, certo? Eu fragmentei um DNA genômico, por exemplo, então eu tenho milhões de fragmentos gerados ao longo do meu processo de construção de biblioteca. Eu estou mostrando um aqui para ficar fácil de entender, de uma maneira didática, tá? Mas imagine que o que eu vou mostrar a partir de agora está acontecendo com todos os fragmentos, todos ao mesmo tempo. Então eu tenho um fragmento aqui, que eu não sei a sequência aqui do meio, que eu quero descobrir, mas eu sei as extremidades porque eu coloquei adaptador. Eu preciso amplificar esse produto. Por que eu preciso amplificar? Eu disse lá para vocês que se a gente fosse colocar esse fragmento sozinho, lá no processo de sequenciamento, ele ia gerar um sinal, independente da tecnologia. No caso da Illumina, é um sinal fluorescente. Ia gerar um sinal fluorescente, só que um sinal fluorescente muito fraquinho, a máquina não ia conseguir detectar essa variação de fluorescência, essa geração de fluorescência e não ia ter sequenciamento. Então o que eu tenho que fazer? Gerar várias cópias desse meu fragmento para, no final das contas, gerar um sinal fluorescente forte e a máquina detectar. Então o que eu vou fazer aqui, gente, nada mais é do que PCR. É isso que eu estou fazendo aqui. É uma amplificação, o PCR não serve para amplificar, eu estou fazendo uma amplificação. É fácil amplificar isso daqui. Por que é fácil? Porque eu conheço as extremidades são iguais para todo mundo. Só que vocês estão vendo que meu PCR está cortado aqui, né? Por que está cortado? Porque não é uma PCR convencional. No caso da Illumina, na verdade, no caso das duas tecnologias, o que a gente vai fazer é o seguinte, é fazer a PCR desse fragmento, eu estou mostrando de um fragmento, mas eu não quero que esse fragmento fique em solução. Eu não quero que as cópias desse fragmento ao longo do ciclo da PCR, eles vão ficando em solução dispersa. Eu quero que todos eles fiquem juntos, eu preciso que todos eles fiquem juntos para quando lá na frente eu for gerar um sinal fluorescente, eu consiga gerar um sinal bem forte. Então eu vou manter eles todos juntos. Aí sim eu vou gerar um sinal fluorescente. Lembrando, de novo, eu estou mostrando para um fragmento, mas a gente vai fazer essa PCR diferentona aqui e manter todos os fragmentos juntos de todos os fragmentos da minha biblioteca. Todos os fragmentos que eu gerei lá ao longo da minha criação de biblioteca, eu vou fazer esse processo. Então cada fragmento vai ser amplificado e o produto dessa amplificação vai ficar tudo juntinho. No caso da Illumina, como é feita essa PCR então? Como é feita essa amplificação? A gente vai pegar o produto lá da minha construção de biblioteca e jogar nessa superfície aqui, ó. Eu estou mostrando essa superfície assim que funciona. Nessa superfície, nós temos oligonucleotídeos associados ao longo de toda ela, ao longo de toda a superfície. Que oligonucleotídeo é esse daqui, gente? É primer. Isso aqui é primer. Primer complementar a quem? Aos adaptadores. Então, a gente vai fazer a PCR utilizando esses primers que estão presos nessa superfície. Um desses primers é complementar a um dos adaptadores e o outro primer é complementar ao outro adaptador. Então vamos jogar um fragmento aqui para a gente ver. A deixar mais claro aqui essa superfície para ficar bem evidente o que acontece lá na reação. Então a gente pegou aquele produto da nossa construção de biblioteca, que ainda não está amplificado, ele só está fragmentado e com adaptador até agora, e vai hibridizar esse fragmento aqui nessa superfície. A hora que ele encontrar complementariedade com o primer, está lotado de primer ali para ele vai se ligar. Ele vai se ligar ali. E como isso daqui é um primer, se a gente colocar uma DNA polimerase, nucleotídeo livre e fazer os ciclos da PCR, ou proporcionar as condições para que a DNA polimerase faça a extensão, é exatamente isso que vai acontecer. A gente vai gerar um fragmento complementar a ele ali. Fez uma cópia. Fez uma cópia. Só que o que tem diferente aqui? Vocês repararam que esse primer estava preso, né? Esses primers que a gente está utilizando aqui, eles estão presos nessa superfície. Então o produto dessa PCR está preso na minha lâmina aqui, está preso nessa superfície. Essa primeira molécula que a gente utilizou veio lá da construção da biblioteca, está solto, em solução. Eu tiro ele ali da minha reação e o produto desse primeiro ciclo de PCR ficou preso aqui. Se eu fizer mais um ciclo de PCR, agora utilizando esse produto aqui como template, o que vai acontecer? Tem primer para essa extremidade aqui? Tem. E o primer está aqui.
está aqui. Então se eu repetir agora, fazer mais um ciclo dessa PCR diferentona, esse fragmento ele se dobra, não é que ele se dobra, eles estão dobrados aqui dentro, ele não fica para cima como eu estou mostrando, né? Mas ele está aqui, ele se liga num outro primer próximo a ele que também está preso na superfície. E também está preso na superfície. E aí eu faço mais um ciclo de extensão, formando um novo fragmento. Se eu denaturar esses dois fragmentos aqui, essa dupla fita, o que acontece? Isso aqui. Tenho agora dois fragmentos presos na minha lâmina, na minha superfície. Se eu fizer mais um ciclo de PCR, tem primer para esse cara aqui? Tem, está aqui do lado. Ó. E tem primer para esse? Tem, está aqui do lado. Então vamos fazer mais um ciclo de PCR. A molécula vai se curvar, vai associar ali com os primers das outras que estão presos na superfície. A gente faz a extensão e o que aconteceu? Agora a gente tem 4 cópias do meu alvo. As 4 estão presas. E a gente repete esse processo algumas vezes, de tal maneira que a gente forma isso daqui. O que é isso daqui? Isso aqui é chamado de cluster. É um cluster, é um grupo de PCR que está tudo preso ali nessa superfície. E agora esse cluster aqui, a gente tem cópias suficientes de um mesmo alvo aqui, de tal maneira que quando a gente for gerar fluorescência, a fluorescência seja forte o suficiente para o equipamento detectar. Mais uma vez, não se esqueçam, eu mostrei um fragmento, mas essa superfície é gigantesca e tem esse processo acontecendo com vários fragmentos da biblioteca que eu gerei lá nos passos anteriores. Então é assim que funciona, nós geramos um cluster aqui de um fragmento, são várias cópias de um mesmo fragmento, aqui várias cópias de um outro fragmento, aqui várias cópias de outro fragmento, aqui de um outro, e aí esse processo aqui vai gerar fluorescência lá na frente e a gente consegue detectar no longo do processo de sequenciamento. Que é o que eu vou explicar agora. Então a gente saiu da biblioteca, fez amplificação nesse processo chamado de PCR em ponte e agora a gente vai para a reação de sequenciamento. Como é que funciona a reação de sequenciamento? Primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar as fitas que estão em um determinado sentido, porque a gente vai sequenciar primeiro em um sentido, no caso da Illumina isso, tá? A gente vai sequenciar primeiro em um sentido, depois no outro. Então vamos olhar aqui no primeiro sentido, a gente elimina aquela fita, né, que está aqui como o primer o vermelho, no caso, a gente elimina todos os fragmentos aqui que estão com esse primer vermelho e a gente vai sequenciar só os que estão com os primers verdes, os adaptadores verdes. De novo, olhando para o que eu vou mostrar agora está acontecendo para todos os fragmentos lá do cluster, para todos os clusters da flow cell. Então está aqui o nosso fragmento preso. E nós vamos fazer um processo que é muito parecido de novo com o passo de extensão da PCR. É uma DNA polimerase que vai adicionar nucleotídeos de maneira complementar. O que tem de diferente? Tem de diferente são os nucleotídeos, que estão coloridinhos, vocês já devem saber por quê, né? Porque esses nucleotídeos aqui, eles estão marcados com fluoróforos. Eles estão marcados com fluoróforos. Além deles estarem marcados com fluoróforos, eles são bloqueados, ou seja, toda vez que um nucleotídeo, não importa qual, ele é incorporado pela DNA polimerase, a reação para. Vamos ver o que eu estou falando aqui. Imagina então que estão vários nucleotídeos aí na reação, DNA polimerase se ligou aqui na extremidade, vai começar a adicionar nucleotídeos de maneira complementar e eu não sei que sequência que eu tenho aqui. Os nucleotídeos A, as adeninas, estão marcados com fluoróforo azul, as guaninas com fluoróforo verde, as timinas com fluoróforo vermelho e as citosinas com amarelo. Quando a DNA polimerase incorporar um nucleotídeo aqui, ela incorporou aqui no caso uma guanina. Ela incorporou uma guanina. O que vai acontecer? Essa fluorescência do nucleotídeo vai ser excitada, a fluorescência que vai para o meio é captada pelo equipamento e o equipamento vai detectar que cor que é. No caso aqui era uma fluorescência verde. Então se era uma fluorescência verde que foi detectada, eu sei que uma guanina foi adicionada. Se uma guanina foi adicionada, eu sei que o nucleotídeo da minha fita molde era uma citosina. Então a gente começou o processo de sequenciamento agora. Adicionamos um nucleotídeo que gerou fluorescência verde, portanto era uma guanina, portanto a minha fita molde tinha uma citosina. E o que acontece? Esse bloqueio e essa marcação desse nucleotídeo guanina, eles são eliminados. Eles são eliminados. Então, agora, essa guanina ela passa a ser funcional de novo e não tem fluorescência mais. O que permite que a DNA polimerase continue adicionando nucleotídeos aqui. E agora ela adicionou
uma timina, gerou uma fluorescência vermelha, portanto eu sei que é uma timina e eu repito esse processo. Elimino essa fluorescência e esse bloqueio, e aí eu vou adicionando os próximos nucleotídeos que vão passar por esses passos, exatamente esses passos, até que toda a fita seja sequenciada. Então, no final desse processo, eu fiz uma cópia complementar do meu molde aqui. Ao longo da síntese dessa nova fita, fluorescência foi sendo gerada pouco a pouco, o equipamento foi captando toda vez que uma fluorescência foi gerada. Agora dá para repetir esse processo no outro sentido. Eu não vou mostrar aqui no outro sentido porque é exatamente a mesma coisa e eu não quero carregar muito de informação na aula de hoje, porque não é um tema simples, tá? Mas saibam que foi assim, é assim que funciona o sequenciamento, utilizando Illumina. Mais uma vez, lembrando que aquilo lá aconteceu, aquele processo de sequenciamento, aquela extensão lá com os fluoróforos, com os nucleotídeos marcados com fluoróforos, ela aconteceu em todos os fragmentos do meu cluster, em todos os clusters, tudo ao mesmo tempo. Então o que acontecia? Se a gente olhasse mais ou menos aquela superfície, aquela flow cell de cima, nós veríamos isso aqui, ó. Esse cluster aqui lá no primeiro ciclo gerando fluorescência azul, esse outro aqui gerando fluorescência verde, outro vermelho, outro amarelo, aí elimina a fluorescência, libera o bloqueio do nucleotídeo, e aí a DNA polimerase incorpora outro nucleotídeo e gerou fluorescência verde agora, vermelho, amarelo, azul, e aí fica esse jogo de cores aqui a cada vez que um nucleotídeo é incorporado. E o equipamento ele vai guardando essa informação. Então aquele monte de cluster que está sendo sequenciado, que está passando por esse processo aqui, um monte são milhões mesmo. Então esse processo está acontecendo em milhões de clusters, todos ao mesmo tempo, e o equipamento está guardando a informação de fluorescência que está sendo gerada. Pipoca azul, amarelo, vermelho, cada um daqueles clusters, aquela informação vai sendo armazenada e o computador do equipamento, ou o servidor associado a esse equipamento, que tem que ser um servidor poderoso, ele vai processando essa informação e fazendo a chamada de base. Ele vai fazendo a chamada de base. Então, para cada fragmento, ele vai falando aqui A, T, C, G, C, naquele era C, G, A, T, T, tá? Depois essa informação ela vai ser processada por bioinformática, a gente consegue ler fragmentos grandes, o que não vem ao caso hoje. Mas eu queria que vocês entendessem que funciona dessa maneira. Para a Thermo Fisher, a parte de amplificação não muda, é igual. Nós vamos fazer uma PCR. A gente quer que todo o produto dessa PCR fique unido para gerar um sinal forte suficiente para a máquina detectar. A diferença é que aqui o sinal é uma variação de pH, não é uma fluorescência, não é a geração de fluorescência, é variação de pH. E vocês vão ver como é que funciona, tá? E o processo da PCR também é diferente. Não é uma PCR em ponte, não tem nada a ver com aquilo que eu te mostrei. Mas é uma amplificação que mantém todos os produtos daquela amplificação juntinho ali para gerar um sinal forte. No caso da Thermo Fisher, se utiliza a PCR em emulsão. Então aqui de fato é uma PCR, só que em vez de ser uma PCR que acontece num pocinho de uma placa, ou no pocinho, ou no seu tubinho, ela acontece dentro de uma micela. É uma solução com todos os ingredientes da PCR, uma bolhazinha com todos os ingredientes da PCR, e em volta dessa bolha tem óleo. Então imagine que em vez de você ter uma placa, você tem uma solução com óleo e dentro desse óleo tem micelas, bolhas com reagentes de PCR. E vai acontecer uma reação de PCR em cada uma dessas bolhas. Não em cada uma dessas bolhas, mas em várias dessas bolhas, em várias dessas micelas que estão ali dentro desse óleo, vão produzir produtos de PCR. E é isso que eu estou mostrando aqui, ó. Então imagine que eu tenho esse tubo, nesse tubo eu tenho o óleo, que é o que está aqui em branco, em volta, e as bolhas, as micelas aqui, como se fossem tubos de PCR. Cada micela dessa aqui como se fosse um tubo. E tem milhões dessas micelas ali dentro. O que acontece em cada uma delas, em cada micela que é povoada? Nós vamos pegar o produto da biblioteca que a gente acabou de criar. Então volta aqui, a gente voltou lá atrás, né? Até agora, da Illumina a gente fez tudo, passo completo, até o sequenciamento. Na Thermo Fisher a gente só construiu a biblioteca, agora a gente vai amplificar e então a gente está colocando o produto da nossa biblioteca aqui, com os adaptadores, com os barcodes, está tudo aqui. Então a gente vai colocar o produto da nossa biblioteca aqui e a ideia é
tentar colocar somente um fragmento, aqui é um só, um fragmento por micela. Tem um monte de micela, mas eu quero colocar somente um fragmento por micela. Vai ter micela lá que tem mais de um fragmento? Tem. Tem um monte de micela que está vazia? Tem. Mas a que a gente vai utilizar para gerar dado, para sequenciar, são as micelas que tem só um fragmento da minha biblioteca. Então essa micela aqui, ó, ela tem um fragmento da minha biblioteca, essa micela aqui tem um outro fragmento dessa minha biblioteca, essa micela aqui tem um outro fragmento da minha biblioteca, e o que eu vou mostrar dentro dessa micela aqui, nessa grandona, é o que está acontecendo em todas elas ao mesmo tempo. E aqui a gente vai fazer PCR. Aqui a gente vai fazer PCR. Tem DNA polimerase, tem primer que são complementares aos extremos do meu fragmento, aos adaptadores, e a gente vai fazer várias e várias cópias de um fragmento alvo. E o que tem de diferente? Tem isso aqui. Essa bolinha aqui é uma bead, é uma esfera, e nessa esfera nós temos primers. Um dos primers complementares a um dos adaptadores estão presos. Não todos, né? Vocês estão vendo que tem alguns aqui que estão em solução, os primers referentes a esse adaptador em solução, os primers referentes a esse adaptador em solução também, mas uma boa parte deles está preso nessa esfera, está preso nessa bolinha aqui. Então a PCR ela vai acontecer, vários fragmentos vão ficar presos nessa esferinha aqui. Mais ou menos parecido com o cluster lá no caso da Illumina, né? Que a gente fez a PCR em ponte, gerou vários fragmentos e eles ficaram presos naquele cluster ali, um próximo do outro. Aqui é a mesma ideia, só que não vai ficar em cluster, vai ficar dentro, vai ficar nessa bolinha aqui. Então vai ficar um negócio mais ou menos assim, né? Imagine que está a bolinha e um monte de DNA, várias e várias cópias de um mesmo fragmento, povoando aqui a superfície dessa bolinha. Só para vocês saberem, a gente tira aquela bolinha que está no óleo, tira o óleo dali de dentro, seleciona as bolinhas que tem os fragmentos que podem ser sequenciados, aí segue para a parte de sequenciamento, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Lembrando então, de novo, eu mostrei um processo que acontece em uma micela, que vai fazer uma PCR que vai povoar essa esfera. E isso está acontecendo em várias micelas ao mesmo tempo, ou seja, várias bolinhas, várias esferas serão povoadas por várias cópias, cada bolinha com o seu fragmento específico, cada bolinha com um fragmento da biblioteca. E aí o que eu faço? Eu pego essa bolinha e coloco num chip. Ali no caso da Illumina, grande parte dos equipamentos, para vários dos equipamentos, a PCR em ponte e o sequenciamento acontece tudo no mesmo ambiente. No caso da Thermo, a gente vai pegar essas bolinhas, essas esferas que tem as cópias do meu alvo, tirar de onde elas estão e colocar num chip. Esse chip ele tem vários pocinhos, micropoços, mais ou menos como uma plaquinha de PCR. Só que uma plaquinha de PCR tem 96 poços e esse chip aqui ele tem aí de 2 milhões a mais de 11 milhões, dependendo do chip. Tem chip com mais que isso, inclusive. Então, imagine uma plaquinha de PCR só que com 11 milhões de poços. É a ideia desse chip. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as bolinhas ali e só cabe uma bolinha por pocinho. Então, vocês estão vendo aqui um monte de pocinho e a gente vai colocar uma bolinha por pocinho. Não cabe, não entram duas ali dentro. Só uma por pocinho. E a reação de sequenciamento vai acontecer em cada um desses pocinhos individualmente. A gente vai olhar para dentro de um dos pocinhos. A gente vai olhar para dentro de um dos pocinhos. Então, o que eu vou mostrar agora, eu vou mostrar em um fragmento, mas está acontecendo em todos os fragmentos dessa esfera aqui, em todos os pocinhos do chip. Entramos então na parte de sequenciamento da Thermo Fisher. Mais uma vez, o processo de sequenciamento ele é muito semelhante à extensão da PCR, ao passo da extensão da PCR. Então nós temos um DNA molde, um template, que eu não sei a sequência. Aqui no meu caso eu estou mostrando a sequência para vocês entenderem como é que funciona o sequenciamento, mas é isso que eu quero descobrir na vida real. Eu tenho um primer que vai se ligar à extremidade, que no caso a extremidade é justamente um adaptador que a gente colocou na construção de biblioteca, uma DNA polimerase que vai adicionar nucleotídeo e nucleotídeo livre para ser incorporado. Qual é a diferença? A diferença é que em uma PCR a gente tem os 4 nucleotídeos livres para DNA polimerase e incorporando, formando as novas fitas. A TCG está tudo ali disponível para ela colocar. Aqui no caso não. Aqui a gente vai disponibilizar um nucleotídeo por vez. O equipamento ele tem a capacidade de pegar um nucleotídeo, jogar ali na reação, colocar dentro daqueles pocinhos e tirar esse nucleotídeo. Depois ele pega, coloca outro, a reação acontece e aí ele tira. Ele lava aquilo e coloca outro. Ele vai intercalando. A tira A,
põe G, tira G, põe C, tira C. Ele vai fazendo isso. Então aqui no meu exemplo, o primeiro nucleotídeo que a gente colocou, que o equipamento disponibilizou aqui para essa reação, para esse chip, para todos os pocinhos desse chip, foi uma guanina. A minha fita template que eu estou sequenciando, o primeiro nucleotídeo que eu tenho aqui para ser incorporado de maneira complementar é uma guanina. Então, guanina, liga com guanina, se a máquina, o equipamento disponibilizou guanina aqui para minha reação, essa guanina vai se ligar no meu alvo? Não vai, não vai. Guanina não liga com guanina. Então o que o equipamento vai fazer agora? Tirar essa guanina e vai colocar o próximo nucleotídeo. Aqui no caso, uma adenina. A adenina entrou. Ela vai se ligar aqui, a DNA polimerase consegue incorporar uma adenina aqui? Não consegue, não acontece nada. Sai a adenina, entra timina. DNA polimerase consegue adicionar timina aqui na guanina? Também não, então não acontece nada aqui, sai timina. E eventualmente, em algum momento, a citosina vai ser disponibilizada. Quando a citosina for disponibilizada, a DNA polimerase vai incorporar o nucleotídeo. E aqui está o pulo do gato. O que acontece toda vez que um nucleotídeo é incorporado por uma DNA polimerase? Isso na PCR, aqui nessa reação, no caso da Illumina também. O que acontece toda vez que um nucleotídeo é incorporado por uma DNA polimerase? Tem a liberação de pirofosfato, né, porque o DNTP tem esse P no final, que é justamente pelo grupo fosfato, então tem dois átomos a mais de fosfato aqui, de fósforo, então ele vai ser retirado, vai tirar pirofosfato. Além da liberação de pirofosfato, nós temos a liberação de uma molécula de hidrogênio, que está aqui nesse OH. A molécula de hidrogênio, ela vai ser liberada, ela vai para a solução. Então a gente vai gerar a liberação de um íon H+. Quando a gente libera íon H+, numa solução, o que acontece com essa solução? O que acontece com o pH dessa solução? Ele cai. E o que é que cada pocinho do chip faz? Ele detecta variação de pH. É como se cada um daqueles 11 milhões de pocinhos do chip que eu falei para vocês, é como se cada um deles fosse um micro pHmetro, detectando variação minúscula de pH. Então, toda vez que um nucleotídeo é incorporado, tem a liberação de íon H+ na solução. Quando isso acontece, tem a variação do pH. Quando tem a variação do pH, o equipamento detecta, o pocinho detecta aquela variação. Então, olha só, se, eu não sei qual a sequência está sendo sequenciada, mas se a máquina disponibilizou uma adenina naquela reação para todos os pocinhos daquele chip, ela disponibilizou uma adenina e teve um pocinho ali que teve variação de pH, quer dizer que aquela adenina foi incorporada. Se foi incorporada, quer dizer que tinha uma timina. Então a gente começou a fazer o processo de sequenciamento agora, detectando variação de pH e sabendo que nucleotídeo foi disponibilizado. Então a primeira base a gente já sabe. Aí esse processo vai se repetir de novo. No caso, de novo, é uma guanina, né? Seguido aqui da guanina, era uma outra guanina. Então jogou G, A, não aconteceu nada, G não aconteceu nada, A não aconteceu nada, T não acontece nada, a hora que chegar uma citosina, acontece uma incorporação, a liberação de pirofosfato, que não interessa, a liberação de íon H+, liberou íon H+, caiu o pH, equipamento detectou a variação. Que nucleotídeo foi liberado lá? Citosina. Então na minha fita tem uma guanina. E assim vai até a gente completar todo o sequenciamento dessa fita aqui, até que toda essa fita seja estendida ao longo desse processo. Certo? Mais uma vez, lembrando, eu mostrei um fragmento, isso está acontecendo em todos os fragmentos da esfera e isso está acontecendo em todas as esferas que estão nos milhões de pocinhos do chip. Então, também, assim como no caso da Illumina, um computador ultra poderoso captando informação. Lá na Illumina captava fluorescência, diferentes cores. Aqui está captando variação de pH e liberação de nucleotídeo. E aí a gente entra em análise dos dados, que eu não vou falar nada sobre isso com vocês hoje, porque é muita coisa, é super complexo. Mas só para vocês saberem, para ter uma ideia aqui, esse DNA todo está fragmentado, né? Está tudo quebrado. A gente pegou uma molécula grande de DNA, a primeira coisa que a gente fez foi quebrar. Primeira coisa que vai ter que fazer é juntar de novo. E tem duas maneiras de juntar. Se você tiver uma sequência como referência,
Aí você pode fazer como se fosse mais ou menos uma PCR, não uma PCR, mas uma hibridização digital, né? A com T, C com G, você tem um fragmento de 200 pares de base, aonde aquele seu fragmento de 200 pares de base se anela na sua referência. Se você tiver um genoma sequenciado, por exemplo. Você tem um banco de dados com essa informação e você consegue ir juntando esses fragmentos de novo. Mas se você não tiver essa referência, aí o negócio complica um pouco mais. Aí um fragmento tem que se sobrepor ao outro, é um outro negócio. Você vai juntando, formando blocos de informação até que consegue sequenciar a partir do zero, mas dá para sequenciar. Bom, só para vocês terem uma noção, a primeira coisa que a gente faz lá na análise dos dados é remontar, não é a primeira, tá? Mas é uma das primeiras, é remontar todo aquele fragmento que a gente gerou, todo aquele DNAzão que era o que a gente queria saber de fato e quebrou, agora a gente remonta ele de alguma maneira, geralmente é por alinhamento em uma sequência de referência. Aí depois tem um monte de outras coisas aí que tem que fazer no meio do caminho, mas não vamos falar disso hoje. E o que dá para fazer com sequenciamento de nova geração? Cada vez mais coisa, porque está ficando cada vez mais barato. A variação de throughput, ou seja, o quanto você pode sequenciar, está mudando também. Você pode sequenciar pouca coisa e pode sequenciar muita coisa. Então tem várias aplicações que migraram de outras técnicas para NGS. Quem foi prejudicado com isso? Microarray, técnica de microarray, muitas coisas que se fazia por lá veio para cá, e Sanger também. E algumas coisas de qPCR estão vindo também. Então assim, nós estamos num processo de mudança. Aliás, Biomol está sempre em processo de mudança. Porque é tudo muito novo, tecnologias saindo o tempo inteiro e nada está parado, nada está parado. Mas de qualquer maneira, o que dá para fazer? Genotipagem. Genotipagem é descobrir o genótipo. Você está sequenciando, você consegue descobrir genótipo. Então e daí, o que você consegue fazer daí é uma infinidade de coisas. Identificação humana, eu não falei disso ainda, eu só mencionei no começo da aula, né, da semana do Comece por Aqui, mas identificação humana ou você faz por eletroforese capilar, em análise de fragmento, ou você vai fazer por aqui, por NGS. A análise de metagenoma, aliás, a gente pode falar de omas quando se fala de NGS, né? É sequenciar muita coisa ao mesmo tempo, então sequenciar metagenoma. Por exemplo, você quer uma amostra ambiental, que é muito difícil você ter uma visão geral do que está acontecendo numa amostra ambiental, seja água, por exemplo, água de piscina, ou uma amostra de solo, ou filtro de ar-condicionado, por técnicas mais antigas, é difícil você ter uma visão geral da população microbiana que está presente ali. Mas com a NGS é possível fazer isso, então você consegue fazer análise de metagenoma, por exemplo. Isso serve para microbiota intestinal também, mesmo a ideia é muito parecida. Detecção de mutação está sendo muito utilizado para não só estudo, mas mercado aplicado com câncer também. Porque detectar mutação somática às vezes é difícil. Por que é difícil? Porque como ela é uma mutação somática não germinativa, muitas vezes ela é extremamente rara. E como ela é muito rara, ela pode ser muito rara, pode ser difícil para a gente conseguir detectar em outras técnicas. Talvez PCR em tempo real, por exemplo, não seja sensível o suficiente para detectar uma mutação extremamente rara ou qualquer outro evento extremamente raro. A mesma coisa para Sanger. Só que aqui, como o throughput, a quantidade de dados, ela pode ser muito grande, a gente pode controlar a quantidade de dados que é gerado, a gente consegue aumentar bastante a sensibilidade de um teste, por exemplo. E aí detectar uma mutação somática, fazer isso para várias células ou fazer isso para várias possíveis mutações e determinar qual tipo de terapia que um paciente com câncer vai ter melhor resposta e assim vai. A análise de expressão gênica também foi uma das áreas bastante positivamente impactadas por NGS, porque além de você conseguir fazer a análise de transcriptoma completo, ou seja, sequenciar um transcriptoma inteiro, você consegue sequenciar genes individualmente, fazer uma análise de expressão gênica aí semelhante a PCR em tempo real, por exemplo. Detecção de aneuploidia, isso também é muito interessante para quem trabalha no mercado de saúde reprodutivo, então fazer análise de embrião antes da implantação, por exemplo, é um exemplo, e aí você detecta a aneuploidia e não implanta aquele embrião defeituoso, né? Sequenciamento de novo, que é sequenciar pela primeira vez um fragmento, ou quando você não tem uma referência. Sequenciamento de exoma, que é sequenciar o exoma inteiro de uma pessoa. Isso é interessantíssimo quando se trabalha com uma doença hereditária, uma doença genética que ainda não é bem caracterizada, ou não se conhece exatamente como funciona aquela doença, então você sequencia o exoma inteiro
para tentar encontrar alguma coisa que seja diferente naquela pessoa, com aquela síndrome, com aquela doença em relação a outras pessoas. E aí vai, e aí tem um monte de coisa que dá para fazer também, pensando então que é sequenciamento e em larga escala. Então, aplicações muito mais do que eu estou colocando aqui. Tá? Aqui são alguns exemplos. Finalizamos então a parte de sequenciamento de nova geração e vamos para a próxima técnica.